Existe um tipo específico e profundo de solidão que só o oceano verdadeiramente conhece e compreende. Não é a solidão desesperada de quem está perdido contra sua vontade, procurando freneticamente por um caminho de volta para casa, gritando por socorro que nunca chega. Não é a solidão acidental de quem se afastou demais da costa e agora tenta desesperadamente retornar. É algo muito mais perturbador e definitivo. É a solidão deliberada e consciente de quem escolheu ativamente desaparecer, de quem olhou para o mundo da superfície e decidiu que não havia mais nada ali que valesse a pena permanecer, de quem encontrou nas profundezas escuras algo que o mundo iluminado nunca poderia oferecer. Durante séculos incontáveis de navegação humana, desde os primeiros exploradores que ousaram atravessar oceanos desconhecidos, até os modernos capitães de navios cargueiros equipados com tecnologia de ponta, marinheiros de todas as épocas e nacionalidades, relataram encontros profundamente estranhos nas grandes profundezas oceânicas. Luzes azuis brilhantes que se moviam deliberadamente contra a corrente natural da água, indo em direções que nenhum objeto à deriva deveria ir. Sons claramente metálicos que ecoavam através da água em regiões onde absolutamente nenhum navio deveria estar, onde mapas náuticos não marcavam rotas, onde a profundidade era extrema demais para qualquer embarcação da superfície ancorar. E em alguns casos raros, mas consistentemente relatados através de décadas e séculos, a visão absolutamente impossível de uma silhueta massiva e claramente artificial submersa nas profundezas, completamente imóvel, como se estivesse deliberadamente ancorada ali, como se observasse pacientemente o mundo da superfície de baixo para cima, através de milhares de metros de água escura, esperando algo que apenas ela compreendia. Esses relatos fragmentados, encontrados em diários de bordo antigos guardados em arquivos empoeirados, mencionados em cartas pessoais de capitães para suas famílias, sussurrados entre marinheiros em tavernas portuárias, sempre terminavam, curiosamente, da mesma forma perturbadora, com um nome sendo pronunciado em voz baixa, quase reverente, quase com medo. Um nome que não deveria ser real, que deveria existir apenas em páginas de ficção, mas que de alguma forma havia atravessado a barreira entre imaginação e realidade. Nemo. Antes de continuar com essa história impossível, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real e misteriosa do mar. É gratuito, leva apenas um segundo e ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo perturbador como este. O nome do Capitão Nemo ficou permanentemente imortalizado na literatura mundial do século XIX, eternamente gravado na consciência coletiva da humanidade, graças à obra magistral de ficção científica do escritor francês Jules Verne, especificamente seu romance 20.000 Léguas Submarinas, publicado em 1870. Oficialmente para toda a academia literária, para todos os historiadores, para o consenso estabelecido da realidade, Nemo era apenas um personagem completamente ficcional. Um homem genial, mas atormentado, engenheiro e cientista brilhante, voluntariamente exilado do mundo da superfície após tragédias pessoais não especificadas, comandante solitário do lendário submarino Nautilus, que era décadas à frente da tecnologia disponível na época. Um personagem fascinante, memorável, mas apenas ficção. Apenas imaginação de um escritor talentoso explorando possibilidades tecnológicas futuras e questões filosóficas sobre isolamento e rejeição da sociedade. Mas arquivos marítimos extremamente antigos guardados em bibliotecas navais raramente acessadas, diários de bordo esquecidos de capitães do século XIX, que ninguém se deu ao trabalho de digitalizar ou estudar adequadamente, e relatos fragmentados espalhados através de correspondências pessoais e documentos oficiais obscuros, sugerem algo profundamente perturbador para aqueles dispostos a procurar com atenção suficiente. A ideia central de Nemo, o conceito de um homem que deliberadamente escolheu as profundezas oceânicas como refúgio permanente da humanidade, pode não ter nascido apenas da imaginação fértil de Jules Verne. Pode ter sido inspirada, consciente ou inconscientemente, por rumores e histórias reais que circulavam em círculos náuticos da época. Histórias sobre algo ou alguém que realmente existiu.
Na segunda metade turbulenta do século XIX, período de revolucionária expansão industrial e científica, o avanço acelerado da engenharia naval despertou um fascínio quase obsessivo e frequentemente perigoso pelas profundezas oceânicas inexploradas. Protótipos experimentais de submersíveis primitivos começaram a surgir em estaleiros secretos europeus, financiados por governos, por industriais visionários ou por inventores independentes trabalhando sozinhos. Eram máquinas perigosas, não testadas, operando em limites extremos de materiais e design que ninguém realmente compreendia completamente. Muitos desses protótipos experimentais desapareceram sem deixar absolutamente nenhum vestígio recuperável. Afundaram em testes iniciais, levando suas tripulações para mortes horríveis por afogamento ou esmagamento. Alguns sequer constam em registros oficiais públicos, apagados deliberadamente por governos envergonhados por falhas ou por famílias querendo esquecer tragédias. Mas entre esses projetos obscuros e frequentemente desastrosos, em anotações nas margens de relatórios técnicos, em cartas entre engenheiros navais, em rumores sussurrados em conferências científicas, a menção recorrente e consistente demais para ser coincidência a um comandante específico de um submersível experimental que realizou múltiplos mergulhos bem-sucedidos progressivamente mais profundos, desafiando todos os limites conhecidos da época, e que então simplesmente nunca mais retornou à superfície, não por acidente, não por falha mecânica catastrófica, mas aparentemente por escolha deliberada. Diferente de absolutamente todos os outros capitães e exploradores navais da história humana registrada, que navegavam com o objetivo de eventualmente retornar, de mapear e depois voltar, de explorar e então relatar suas descobertas, Nemo não fugia de perseguição ou de consequências de crimes. Ele se afastava, simplesmente, deliberadamente, progressivamente se afastava da humanidade inteira como se estivesse se descascando dela camada por camada. Relatos fragmentados o descrevem consistentemente como um homem extremamente culto e educado, fluente em múltiplas línguas, conhecedor profundo de ciência, arte, música e filosofia, mas também profundamente, irrevogavelmente silencioso, alguém que falava apenas quando absolutamente necessário. E, acima de tudo, profundamente desencantado com a humanidade da superfície de maneiras que iam além de simples misantropia ou depressão. Ele havia testemunhado ou experimentado algo que o havia convencido permanentemente de que não havia esperança, não havia redenção, não havia nada de valor na civilização humana. Guerras intermináveis entre nações por recursos e poder. Impérios coloniais brutalizando povos inteiros. Exploração sistemática de trabalhadores, violência casual e normalizada, hipocrisia religiosa e moral em escala industrial. Para Nemo, baseado em tudo que pode ser reconstruído de suas supostas filosofias através de relatos de segunda e terceira mão, o oceano não era um caminho para algum lugar, não era uma rota comercial, não era um campo de batalha naval, não era um recurso a ser explorado e drenado. Era um refúgio, o único lugar no planeta onde a podridão da humanidade não havia ainda contaminado completamente. O único lugar onde silêncio genuíno ainda existia. Enquanto outros capitães navegavam para conquistar novos territórios, para estabelecer rotas comerciais lucrativas, para mapear costas desconhecidas e reivindicá-las para suas nações, Nemo navegava com um propósito radicalmente diferente e muito mais perturbador. Ele navegava para se apagar, para gradualmente dissolver sua própria humanidade, para se tornar menos homem e mais parte do oceano em si. Dizem aqueles poucos relatos que sobreviveram que seu submarino, seja lá qual era seu nome real, antes da ficção chamá-lo de Nautilus, não era apenas uma máquina funcional de transporte. Era um santuário cuidadosamente construído, um espaço projetado não para eficiência operacional, mas para isolamento psicológico completo. Um lugar onde o tempo parecia desacelerar de forma não natural, onde relógios perdiam significado, onde dias e noites se fundiam em um crepúsculo perpétuo, onde o som do mundo exterior barulhento e violento era completamente substituído pelo pulsar grave, constante e reconfortante das profundezas oceânicas.
E quanto mais fundo ele deliberadamente escolhia ir, descendo através de camadas progressivas de escuridão cada vez mais absoluta, menos humano ele parecia se tornar segundo relatos de raros encontros. Menos interessado em comunicação, menos preocupado com necessidades terrestres, menos conectado com qualquer coisa que existia na superfície iluminada. O que se acredita ser o último conjunto de pensamentos registrados atribuídos ao Capitão Nemo, sejam eles reais ou apócrifos, não foi encontrado em forma de diário escrito tradicional em papel, como seria normal para a época. Em vez disso, foi pacientemente reconstruído décadas depois por pesquisadores dedicados a partir de fragmentos dispersos de mensagens náuticas, transmitidas através de sinais de bandeiras observadas de longe, de relatos indiretos fornecidos por tripulações de outros navios que alegaram ter cruzado brevemente sua rota impossível, de anotações nas margens de mapas náuticos que alguns capitães fizeram sobre encontros estranhos. As frases reconstruídas são consistentemente curtas, reflexivas e filosóficas, completamente desprovidas de medo ou arrependimento. Não há pânico, não há pedidos de ajuda, não há saudade do mundo deixado para trás. Ele escreve ou comunica de alguma forma que a superfície do oceano, o mundo onde humanos vivem, se tornou barulhenta demais para ele suportar, que o constante ruído da civilização humana, não apenas som físico, mas o ruído metafórico de violência, hipocrisia, ganância e crueldade, havia se tornado insuportável, que o mundo dos homens já não lhe oferecia o silêncio que sua mente necessitava desesperadamente para funcionar, para pensar, para simplesmente existir sem dor constante, que apenas no fundo absoluto do oceano, onde nenhuma luz solar jamais penetrou desde que o planeta se formou, onde a pressão esmaga tudo exceto as criaturas especificamente adaptadas, onde o silêncio é tão completo que se torna quase uma presença física tangível, era possível finalmente ouvir a própria consciência sem interferência, sem distorção, sem a contaminação constante da humanidade. Em uma das últimas passagens reconstruídas, há uma frase específica que se repete de forma inquietante em múltiplas fontes diferentes, como se fosse algo que Nemo disse ou sinalizou mais de uma vez, como se fosse um mantra pessoal que ele havia adotado. O mar não me prende em uma prisão, ele me liberta de uma. Não houve batalha naval dramática em seus momentos finais. Não houve perseguição por navios de guerra de alguma nação que ele havia ofendido. Não houve falha mecânica catastrófica que transformou seu refúgio submarino em um caixão de metal afundando. Não houve pedido desesperado de socorro transmitido através de sinais de fumaça ou bandeiras. Não houve explosão. Não houve colisão com icebergs ou recifes ocultos. Apenas uma escolha, calma, deliberada, final. O último avistamento documentado do que pode ter sido o submarino de Nemo, segundo registros não oficiais que sobreviveram em arquivos obscuros, ocorreu em uma região abissal específica do Pacífico, conhecida por oceanógrafos modernos, por sua profundidade extrema que ultrapassa 7.000 metros em alguns pontos, e por suas correntes profundas, imprevisíveis e perigosas que podem arrastar objetos para baixo em espirais que nunca terminam. Uma zona onde instrumentos de navegação da época costumavam falhar inexplicavelmente, e bússolas magnéticas perdiam completamente o sentido de direção, girando aleatoriamente ou apontando para baixo em vez de norte. Marinheiros de um navio mercante que passava pela área em 1875 afirmaram em relatórios escritos posteriormente ter visto um submersível de design não reconhecível submergir muito lentamente, sem pressa alguma, sem sinais de emergência, como se estivesse deliberadamente cumprindo um ritual antigo e pessoal que havia sido planejado por anos. As luzes externas visíveis na estrutura não piscavam em alerta de perigo. Não havia padrões de SOS. Elas simplesmente diminuíam gradualmente de intensidade, uma por uma, como velas sendo apagadas em sequência, até restar apenas um único brilho azul profundo e fantasmagórico, emanando do que parecia ser uma janela de observação. Um último ponto de luz que permaneceu visível por quase 15 minutos enquanto o submersível descia cada vez mais fundo.
E então aquela última luz azul também desapareceu completamente no escuro absoluto das profundezas, engolida pela escuridão eterna, e nunca mais foi vista novamente por olhos humanos. Não houve retorno, não naquele dia, não na semana seguinte, não no mês seguinte, não nunca. Anos mais tarde, quando a tecnologia havia avançado o suficiente para permitir expedições científicas de mapeamento do fundo oceânico, quando sonares se tornaram disponíveis, pesquisadores começaram a relatar fenômenos inexplicáveis naquela mesma região geral, onde o submersível havia sido visto pela última vez. Sons distintos de casco metálico rangendo sob pressão, captados por hidrofones sensíveis, vibrações rítmicas no fundo do mar que não correspondiam à atividade sísmica ou vulcânica conhecida. E em ocasiões raríssimas, talvez uma vez a cada poucos anos, sensores de sonar captaram o que pareciam ser estruturas artificiais grandes que não correspondiam a nenhuma formação geológica natural conhecida. Estruturas que apareciam nas leituras por alguns minutos e depois simplesmente desapareciam, como se tivessem se movido para fora do alcance. Mas nunca foi encontrado destroço definitivo algum. Nenhum pedaço de metal corroído com números de série. Nenhum corpo preservado pela água fria e pela ausência de oxigênio. Nenhuma evidência física conclusiva de colapso estrutural ou implosão catastrófica. Apenas a ausência. O vazio onde algo deveria estar, mas não está. Entre oceanógrafos que estudam as profundezas por décadas e marinheiros muito antigos que passaram vidas inteiras no mar, existe uma crença silenciosa que nunca é expressa oficialmente, mas que é compartilhada em conversas privadas tarde da noite. A crença de que Nemo não morreu naquele mergulho final, que ele não foi esmagado pela pressão, que ele não se afogou quando o oxigênio acabou, que ele simplesmente atravessou um limite psicológico e físico que poucos humanos ousam sequer imaginar existir. Para alguns, ele se tornou literalmente parte do próprio oceano de alguma forma impossível de explicar através de biologia ou física convencionais. Para outros, ele ainda navega lá embaixo nas profundezas eternas, não em busca de novas terras para descobrir ou mapear, não procurando tesouros afundados ou conhecimento científico, mas simplesmente procurando e saboreando aquele silêncio absoluto que o mundo da superfície nunca poderia oferecer. E há aqueles poucos, muito poucos, que dizem em vozes que tremem levemente que em certas noites muito calmas e específicas, quando não há vento e o mar parece respirar mais fundo e mais devagar do que o normal, quando a lua está em certa fase e as estrelas se alinham de certas maneiras, é possível ouvir algo. Um som extremamente distante, quase no limite da percepção humana, como o de um motor antigo e pesado funcionando em velocidade constante, paciente, eterno. Um pulsar mecânico vindo de profundidades onde nada construído por humanos deveria ainda funcionar após mais de um século submerso. Como se alguém ou algo ainda estivesse lá embaixo, milhares de metros abaixo da superfície iluminada, observando o mundo acima através de janelas cobertas por escuridão líquida, esperando algo que apenas ele compreende, navegando através de correntes que nenhum mapa registra, explorando abismos que nenhum outro humano jamais verá. Talvez o verdadeiro mistério que persiste através de mais de um século não seja o destino físico final do Capitão Nemo. Não seja se ele morreu por afogamento ou esmagamento ou falta de oxigênio. Não seja onde exatamente seu submarino finalmente parou de funcionar e se acomodou no sedimento do fundo oceânico. Mas sim a pergunta filosófica profundamente perturbadora que ele deixou para trás, ecoando através das décadas, impossível de responder, mas impossível de ignorar. Se o mundo da superfície inevitavelmente nos corrói a alma com sua violência e hipocrisia, se o ruído constante da humanidade nos cansa até quebrar nossa sanidade, se a civilização em si é uma doença que infecta todos que vivem dentro dela, então até que profundidade exatamente alguém pode escolher descer, pode escolher se afastar, pode escolher se isolar, antes de cruzar um ponto sem retorno, antes de nunca mais querer ou ser capaz de voltar? O oceano não exige respostas para perguntas filosóficas, não julga escolhas, não oferece conselhos ou advertências. Ele apenas aceita.
Aceita qualquer um que escolha entrar em suas profundezas. Aceita sem perguntar motivos ou questionar sanidade. E uma vez aceito, raramente devolve. E talvez, provavelmente, em algum ponto específico além da luz solar, muito além do alcance de qualquer tecnologia de resgate, em profundidades onde a pressão transformaria um corpo humano em pasta instantaneamente, Nemo tenha finalmente encontrado exatamente o que procurava durante toda a sua vida. Não a morte física no sentido convencional, não o fim da consciência, mas o silêncio eterno, o isolamento completo, a ausência total de humanidade. E talvez, apenas talvez, uma forma de paz que nenhum de nós na superfície barulhenta jamais poderá compreender ou alcançar. Se você gostou dessa história filosófica e perturbadora, se inscreve no canal agora mesmo. É completamente gratuito e leva apenas 1 segundo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre mistérios reais dos oceanos. E comenta aqui embaixo. Até que ponto você iria para escapar do ruído do mundo moderno? Você entende a escolha de Nemo ou acha que foi loucura? De onde você está assistindo? Vamos construir juntos a maior comunidade brasileira de mistérios marítimos. Sua inscrição faz toda a diferença.